aonde o céu rasgou. Onde ele fez o voto. Onde ele fez o voto, se encontrou com a pedra, né? Você sabe que aquilo não era qualquer pedra. Era a rocha. Era a rocha. A única rocha que rasga os céus e que traz o céu para a terra. É a única rocha que tem um Ali poder. era uma rocha simbolizando o Cristo, mas na verdade então ela vira um portal. O portal foi tão grande que o dono da casa apareceu na casa. Meu Deus. Paz, povo de Deus, meus queridos, minhas queridas, meus irmãos e minhas irmãs. Olha, eu tô aqui entusiasmado para essa jornada, para essa temporada. Nós estamos, na verdade, retomando um projeto que já tive há muito tempo atrás, mas devido a tanto desgaste, a tantas atividades, a tantos projetos, acabou ficando em segundo plano. E agora, analisando todo o contexto de conteúdo da internet, o que você quer dizer com isso, Pedro? Que o Instagram, para mim, é o ó do borogodó. Eu tô cansado daqueles cortes pequenininhos de 1 hora, de 1 minuto, 1 minuto e meio. E eu pensando com a minha equipe e muito calmo analisando como que eu poderia desenvolver temas tão relevantes, assuntos tão importantes que pode ajudar tanto vocês na jornada, sem superficialidade, sem ser genérico, ok? Sem ser clichê. Só tinha um jeito. Falei, cara, a gente precisa ter um lugar, um espaço para conversarmos sem pressa, sem correria, sem afobação, sem ficar preocupado com o corte de 1 minuto, ok? Para realmente desenvolvermos ideias. Essa é a ideia desse podcast. Esse é o conceito que a gente quer trazer para que você que está aí da sua casa, do seu carro, através do seu fone de ouvido, ouvindo ou assistindo a esse podcast, possa realmente falar assim, cara, valeu a pena. O que eu ouvi ali hoje, o que eu aprendi ali com os convidados, com o pastor Pedro, é algo que vai enriquecer minha vida. Essa é a nossa ideia, enriquecer você, prosperar você, te ajudar a ser um ser humano melhor, a ser uma criatura melhor, a ser um filho de Deus melhor. Enfim, o meu desejo sempre é contribuir. Para isso, eu estarei aqui, estará sempre com a gente convidados muito especiais, pessoas muito relevantes, não no sentido de fama, mas no sentido de tem algo a contribuir. São pessoas que fizeram e estão fazendo história, ok? E antes que eu anuncie o nosso convidado dessa retomada, né, dessa reestreia, eu quero lançar aqui um desafio para você nos comentários. Talvez você não percebeu, mas eu posso te falar que o podcast ainda não tem nome. Eu tenho algumas ideias, eu tenho algumas coisas já no meu coração, mas eu pensei por bem, eu fiz agora uma caixinha de perguntas no Instagram e quero te propor. Nós vamos fazer uma votação dos melhores nomes e depois a gente vai pegar os melhores nomes e fazer outra votação. Então são 2 votações. Primeiro, brainstorm. Coloca todas as ideias que você tiver de nome de podcast. Qual é a ideia do podcast? Filosofia, teologia, religião, liderança, ok? Influência. É aquilo que a gente vive como líderes, como pastores, como ministros, ok? A ideia é abranger vários tópicos. Eu quero trazer aqui pessoas que pensam diferente de mim. Eu quero trazer pessoas que têm uma linguagem totalmente oposta, talvez, ao que eu prego, ok? Para que a gente realmente tenha assuntos sérios, com profundidade e com respeito, acima de tudo. Então, o que eu quero te sugerir agora? Nos comentários, ou aqui no direct, em algum canal que você possa me enviar uma mensagem, sugira o nome desse podcast. Tá com você agora. E aí nós vamos selecionar a nossa equipe aqui, tá aqui o Caio, tá aqui o Jacques, tá a turma toda aqui. Nós vamos selecionar os melhores e dos melhores, aí nós vamos pra caixinha de pergunta lá no Instagram, tá? Para as enquetes no Instagram, para você me ajudar a definir o tema e o nome do nosso novo podcast. E agora, eu quero apresentar aqui um amigo, é um privilégio tê-lo aqui hoje, é um ministério que eu falo que é muito semelhante ao meu, e quando o ministério é muito semelhante ao seu, você ter um nível de respeito e de admiração custa um pouco mais, porque seu nível crítico, o nível de chatice, né, de enjoância, ele aumenta, não é verdade, gente? E esse homem, Deus trouxe ele lá do Maranhão, olha pra você ver, ele vai contar a história dele bem resumida, porque eu quero que ele entre mesmo na Bíblia, sabe, no conteúdo bíblico, eu quero provocar ele, eu quero ver até onde ele aguenta, igreja, ei, eu quero ver até onde ele aguenta, ok? Mas isso tudo é pra extrair dele o melhor, mas Deus faz ele nascer no Maranhão, um lugar bem distante da nossa realidade aqui do Sudeste, leva ele depois
para o Mato Grosso e ele explode em toda a nação, está crescendo a cada dia, rodou toda a Europa, rodou a América do Norte, rodou o Canadá, ou seja, é um ministério hoje que já rompeu fronteiras, ele tem uma escola, uma escola para profetas, que tem sido uma bênção para muitas e muitas igrejas. Enfim, eu estou falando do pastor e do profeta Arnon. Palmas! Seja bem-vindo, meu amigo. Meu amigo, pastor Pedro. Assim, primeiro de tudo, que honra. Que honra. Muito obrigado pelo convite. Estou me sentindo, assim, muito honrado. Porque você, primeiro de tudo, você é uma inspiração pra gente. Que isso, já vou começar falando isso já. Você é um amigo que inspira a gente. Amém. Não é? Seu ministério, a sua pessoa. Amém. A pessoa autêntica que você é, né? Então, assim, a igreja que você tem, a gente, por onde a gente passa, os lugares que a gente passa, alguém sempre pergunta, você é amigo do Pedro? Eu falei, olha, eu tenho uma honra de dizer que sou amigo dele, né? Então, assim, muito obrigado de estar aqui, não é? Poder compartilhar algumas coisas que Deus nos entregou, algumas chaves bíblicas aí. Com certeza vai ser forte. Não pode ser coincidência. Meu ministério é profético, todo mundo sabe disso, eu nunca escondi. Ok? A gente já tentou retomar várias e várias vezes, né, Caio? Fizemos várias programações e a gente vem amadurecendo. Eu não faço mais projeto por fazer. Eu já tive podcast, eu já tive essa ideia, mas era uma época muito agitada do meu ministério. E hoje eu tô mais calmo, tô mais centrado e sei o que eu quero construir como mensagem, como ideia, como conceito. Claro. E eu achei que o podcast, pensando assim, tudo que eu poderia fazer. O podcast, eu tenho tempo, eu posso olhar olho no olho, assuntos podem ficar quentes, a gente pode conhecer o coração das pessoas. Verdade. Né? Eu acho que o mais importante, por que tem muita gente que me ama e muita gente não entende por que eu sou amado, porque me vê na internet ali, alguma coisa ou outra, não gosta de mim. Porque não conhece o coração do Pedro. Perfeito. Conhece talvez o corte do Instagram do Pedro. Entende? E quando você conhece a pessoa na íntegra, eu falo que quem não conhece a sua história não entende seus porquês. Perfeito. Eu vou falar de novo porque eu sei que você já quer anotar. As irmãs da anotação aí, então as irmãs da anotação, né? Quem não conhece a sua história não vai entender os seus porquês. Porque, assim, Arnon, o seu jeito de ser, a sua personalidade tem uma história. É verdade. Na verdade, qual é a sua história? Assim, eu até quero começar falando que as lentes de um celular não revelam as batidas de um coração de um homem e de uma mulher. Vou repetir isso aqui. As lentes de um celular não conseguem revelar as batidas de um coração de um homem e de uma mulher. Atrás de cada homem há uma história, como você falou. Né? E a minha história começa assim, eu aos 14 anos de idade, saindo de casa, com o sonho de jogar futebol. Ué, mas espera aí, ué. Eu não sabia essa disso. aqui você não sabia. Eu não sabia. Foi exatamente a idade que eu saí de Manhuaçu e pra jogar futebol. Só que aí o que acontece? A Copa do Mundo de 94 acontece. Sonho, o Brasil tá explodindo. Então eu saio com um sonho... Lá do Maranhão. Lá do Maranhão, indo pra Fortaleza. De Fortaleza vou pra Bahia. De Bahia volto pra Fortaleza. Vou pro Rio. Depois eu vou te fazer uma pergunta. Depois eu vou te fazer uma pergunta. Maranhão é a terra da macumba ou não? Mas depois a gente vê isso. Tá, aí você roda pra um lado, roda pro outro. Tem um segredo atrás dessa pergunta que eu ainda, em vídeo, não revelei ainda. Vou revelar pra você aqui. Diga-me. Depois eu vou soltar isso daí. Mas, gente, anota isso aí, hein? Não deixa ele fugir dessa não, hein? Se Maranhão é a terra da macumba. Depois eu tenho algo aí. Então o que acontece? Eu vou parar no Rio Grande do Sul. Ok. Então maranhense saindo do Nordeste indo para o Rio Grande do Sul. Ok? Lá me converto em uma concentração de futebol. Você sabe muito bem o que é isso. Sim. Alojamento. É um alojamento, alguém dá um testemunho. É a mesma história. E aí eu aceito a Jesus. Ok? 2001, vou jogar na Hungria. Opa. Tô jogando no Haladash da Hungria. Achei que você tinha conhecido a Europa por causa do ministério. Já tinha ido. Isso? Só que acontece. Em um lugar distante e, assim, muito inusitado, Deus me pega lá. Ok.
Porque eu sou de raiz batista. Então é alguém que se converte, jogador de futebol, que vai para a Europa. Primeira pessoa, o primeiro jogador daquela região lá do Maranhão, ali, Imperatriz, Buriti, aquele que vai jogar em um time da Hungria. Só que lá eu tenho uma experiência com o Espírito Santo. Eu estava me organizando para casar com a Andréia, a minha esposa. Esse ano a gente faz 24 anos de casado, graças a Deus. Meu Deus, quando eu nasci, olha pra ele. Você vê que ele me chamou de velho, né? Mas é brincadeira, meus 24 já ficou lá pra trás. Então, aí 2001 eu tenho uma experiência louca com o Espírito Santo. 2001, na cidade de Budapeste. Para quem não conhece, Budapeste, Buda de um lado, Rio Danúbio no meio, e Peste do outro lado. Eu não sabia. Uma cidade linda, Budapeste é uma cidade linda. Ali é leste europeu. Não, ali linda, do lado de Áustria, do lado... Sim. Quem conhece a Europa, você conhece muito bem a Europa. Então ali eu tenho uma experiência. Por quê? Porque eu nunca tinha visto e presenciado o mover do Espírito Santo. Eu volto para o Brasil. Dia 22 de dezembro de 2001, eu caso com a Andréia. Eu ia para a Suécia. Aí meu pastor diz, você até vai, mas você precisa ir para um retiro. Me lembro as palavras dele dizendo, você não é crente. Você precisa ir para um retiro. Meu Deus. Aí eu entro num retiro chamado, na época, Encontro com Deus. Quando eu encontro com Deus, Deus diz, tô resumindo, Deus diz, ao invés de você rodar o mundo jogando futebol, eu irei te levar ao mundo, mas você vai levar minha palavra. Eu reluto 5 meses, depois de 5 meses eu chego no time, que era o dono do meu passe, Ipiranga de Erechim, muito conhecido no Brasil, lá no sul. Erechim é muito... Pra quem é da bola... Pra quem é da bola sabe. Uma estrutura, time de interior, e aí eu chego no clube, renuncio ao meu contrato, renuncio tudo que eu tinha direito, e agora começa o Arno, casado, ex-jogador, mas que tinha um sonho. Você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. 20 anos. Novo, hein? Novo. Muito novo. Novo. Casou novo? Casei novo. 20 anos, 21 anos. Então, ali começa a história. Porque meu encontro com Deus, a minha experiência com o Espírito Santo foi muito forte. Muito forte. Eu não acreditava em profeta, não gostava muito do manto, não gostava da unção. E ali... Batista. Saí fascinado pelo mundo espiritual. Abriu, descortinou. Uma noite de sexta-feira, fria, mas Deus me pegou. Foi minha primeira experiência com o mundo espiritual. Você lembra como que foi? Lembro que eu tive uma visão. Até engraçado, mas eu gosto muito da fruta melancia. E eu recebia de presente uma melancia descascada. E eu chegava... Na visão. O meu pastor me entregava essa melancia. E falava, toma, é teu. Eu dizia, não pode, é muito grande, não vou suportar. E a gente ficava discutindo, ele não é minha, não, é tua. Quando eu acordei chorando. Mas chorando, quebrantado, chorando. Café da manhã fui até meu pastor. Quando eu cheguei pra ele, falei assim, eu tive uma visão, eu tive um sonho. Ele falou, conte-me o sonho. E aí ele falou pra mim, esse é o teu ministério que Deus vai te dar. É o fruto, né? Então daí pra cá a gente começou. Aí fui estudar, sempre gostei muito de mundo espiritual, essas coisas, mas não entendia ainda sobre o mover profético. Que depois a gente vai falar. Não entendia. Eu só entendia que o mundo espiritual estava aberto na minha direção. Você sabia que ele era real, você tinha percepções. Porque eu denomino percepção profética. Então eu comecei a ouvir claramente e ver. Você acha que um profeta, ele nasce profeta ou isso pode de repente, nasce? Depende de qual o nível de profeta. Eu ensino na minha escola profética que existem 2 tipos de profeta. O profeta de dom, que qualquer um pode fluir nos dons, todos podem profetizar. Buscai todos os dons Todos os dons com zelo, né? Coríntios 12. Só que existe o profeta de ofício, que Jeremias diz, eu sou uma criança. E Deus diz,
Antes do ventre, eu já tinha te constituído profeta. Para as nações. Para as nações. João Batista. Quando João Batista nasce, ele já nasce com um decreto de profeta de ofício. Então, um profeta de dom, qualquer um pode ser. Mas um profeta de ofício é o céu que sela essa chamada. Que no momento certo ele desperta. Agora, tem os sinais desse ofício. A pessoa se converte e ele começa a ver coisas. A pessoa nem é crente. Futuramente vai se converter, mas ele já começa a ter visões. Já é o selo do ofício que está guardado dentro dele, dado por Deus. Entendi perfeitamente. Agora, tem algo muito precioso. São aquelas experiências de uma criança, de um adolescente, que na época ele não sabe bem o que é. Porque... Lembra que você me fez a pergunta? A pergunta foi: Maranhão, a terra da macumba? Lembra? E aí? É ou não é? Quando eu estava para nascer, a minha mãe grávida, os meus pais não eram convertidos. Católicos que sustentavam uma macumbeira. No meu nascimento, eu era para ter outro nome. Quando eu estou para nascer, a macumbeira ficou... Posso falar, não? Pode. Demoniada do lado da parteira. E disse: o nome desse menino é Arnon. Então foi o espírito... Foi um espírito incorporado... que bradou o nome. O meu pai ficou indignado, porque ele falou: que nome é esse? Existe Arnoldo no Nordeste, existe Arnold, existe Arnold, mas o meu nome é Arnon. A-R-N-O-N. O que o espírito não sabia é que Arnon é o nome de um rio que nasce na Jordânia, passa pelo Vale de Jaboque e deságua no Mar Morto. Meu Deus. É um nome bíblico. Bíblico. E o Arnon é o primeiro a se converter na família. O primeiro pastor na família. É o único que, até hoje... De ti fluirão rios de águas vivas. Entendeu? Então, Deus diz que transforma até maldição em bênção. Então, a nossa cultura é de feitiçaria, macumbaria, muita coisa. A minha família foi criada nisso. Ela tem codó, né? Eu já ouvi falar de codó. Tem codó, tem codó. O pita... Porque eu pesquiso muito, Não, né? tem. Eu pesquiso muito. Agora, tem uma coisa muito interessante, que talvez vai até gerar polêmica, mas eu vou falar. Até o macumbeiro e feiticeiro sabe que precisa passar e transferir aquilo que ele carrega. E o crente não quer transferir. Como é isso? Como se fosse a unção, o dom. Paulo vai dizer em Romanos 11: porque desejo ver-vos a fim de compartilhar algum dom espiritual com vocês, para que vocês sejam fortalecidos. Eliseu disse: eu quero 2 vezes mais daquilo que você tem. Deuteronômio capítulo 34, versículo de número 10 vai dizer que Josué recebeu da mesma unção de sabedoria que Moisés tinha. Quando eu falo isso em alguns lugares, algumas pessoas não concordam. Mas é impossível a gente arrancar da Bíblia. Você sabia que Moisés transferiu do espírito dele? Sabia que isso mudou meu ministério? Conta pra nós. Porque assim, nós pastores temos uma crise. A gente quer formar discípulo. Quer que as pessoas entendam o que a gente entende. Depois que eles entendem o que a gente entende, a gente fica com outra crise. Ele vai me trair? Ele vai abrir uma igreja? Fulano aprendeu tudo comigo, agora tá em outro lugar. Então o ego de um pastor, de um líder, de um cara que é uma referência, que é uma fonte, ele só vai se tornar uma fonte verdadeira e vai parar de liberar águas amargas e amaldiçoar a pessoa se ele entender que ele é uma fonte, cara. Perfeito. Então modéstia à parte, né, eu falo isso sem arrogância. Hoje eu sei que tem muitas e muitas pessoas, como você começou dizendo, com muito carinho e respeito, porque a recíproca é verdadeira. Não quer dizer que você me admira, que eu não te admiro. Sim. Não quer dizer que você se inspire em mim, que eu não me inspiro em você. Você entende? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o fato é que, no início, eu ficava em crise.
E eu converso com alguns pastores e vejo eles sofrendo. Fulano me copiou. Falo, irmão, que bom que você é uma inspiração, né? Você não orou pra Deus te usar? Vê que a gente ora pra Deus nos usar, pra gente despertar uma geração. E depois não quer. Aí depois que a geração encontra uma referência pra copiar, pra imitar, porque seja meu imitador. Perfeito, perfeito, perfeito. Aí a gente entra em crise. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o ego, com o orgulho, com a possessividade, porque isso é possessividade. Isso é desejo de controle. E a gente fala contra a religião, que a religião é controle, 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 mas quando a gente vê alguém que aprendeu com a gente fazendo Sim. o que a gente faz, a gente fica enciumado. Entra em crise. Entra em crise. E aí eu vou te falar dos 70, né, que Moisés reparte. E eu comecei a entender que não adiantava eu treinar as pessoas. Forte. No sentido de meta, de método, de cartilha de voluntário. Eu tenho cartilha de voluntário, eu tenho manual de cultura da igreja, eu tenho tudo isso aí. Nós temos tudo isso na Boas Novas. Talvez somos das igrejas pioneiras a criar manual de cultura, perfeito. Ok? Hoje eu ajudo alguns pastores a conseguir também chegar nesse nível. Mas a verdade dos fatos é que eu percebi que ao longo do tempo, os que mais davam fruto é os que tinham o mesmo espírito. É isso aí. É isso aí. Porque uns entendem ou querem hackear, querem copiar, querem acessar a sua prosperidade, o seu carisma, a forma que as pessoas te tratam, né? A relevância que você criou. Poucos entenderam. É uma unção que ele carrega. É isso aí. É isso aí. E aí, quando eu entendo que, cara, se eu tenho que compartilhar algo, é minha unção. Baseado nesse texto de Moisés. Baseado nesse texto. Lembra que Jesus chama 70 lá no Novo Testamento, envia de 2 em 2? Porque ali é de 2 em 2, só que deu 35. Se você fizer as contas, 70. Ele não tá inventando nada. E aí tem um segredo que eu falo sobre isso, que tem uma versão que fala que é 70. Mas tem uma versão que fala que é 72. 72. Porque Jesus não podia perder para Moisés. Se Moisés teve 70, Jesus tinha que ter 2 a mais. Mandar 2 a mais. Vou mandar 2 a mais aqui, só para não... Mas a base... A base é o 70. Você entende o que eu tô falando? Agora, essa crise, pastor Pedro, Elias também passou por ela. Porque ele está na caverna e Deus diz para ele, sai da caverna e agora tu vai ungir Eliseu, profeta em teu lugar. Ou seja, ele recebe uma ordem de Deus. Uma ordem. Para ungir quem? Eliseu. Ele já sabia o nome. Sim. Agora Eliseu começa a andar com ele. Perfeito ou não? Ok. E quando Eliseu pede para ele a porção dobrada, ele fala, olha a frase que ele diz, difícil coisa tu me pede. Uma coisa muito difícil, uma coisa muito dura. Mas como é que era difícil e Deus já tinha falado que era para ele fazer? Porque ele entrou nessa crise de não querer transferir. Tanto que ele tenta fugir de Elias, de Eliseu. Ele falou por 3 vezes, fica-te aqui. É porque Eliseu sabia aonde queria chegar e o que ele queria. Tem líderes que quando eles encontram Eliseus, que ficam grudados na unção e de olho no manto, eles entram em crise. Pedro disse, você não pode partir, Senhor. O Senhor não pode ir, Jesus. Não. Tu não está entendendo, Pedro? Eu não posso ficar. Eu tenho que ir, eu preciso ir. Porque se eu for, aí vocês de fato recebem a unção. Porque Jesus só lhe transferiu a unção quando, na verdade, ele foi. Você concorda comigo que tem uma geração querendo se mover muito pela técnica e não entenderam o preço para se ter uma unção? Porque a técnica, eu concordo perfeitamente. Concordo. A técnica, você fabrica. A unção você gera. Vou repetir isso aqui. A técnica você fabrica. A oratória você aprende e desenvolve. Ok. Mas a unção... Conhecimento, leitura. A unção não é assim. Um bom curso de líder. A unção é gerada. A unção, ela é gradativa. Quanto mais dependência, quanto mais renúncia, mais unção. Mais dependência, mais renúncia, mais unção. E tem algo que eu vou falar. Os não de Deus fazem fluir na nossa vida um nível maior de unção. Toda vez que Deus falar não pra gente e a gente obedecer a esse não, mesmo que seja os nãos simples de Deus,
há uma unção ou um nível de unção liberado sobre a nossa vida. Agora, as pessoas acham mais fácil fabricar do que gerar. Porque gerar dói, né? Muito. Te doeu virar profeta? Muito. Me doeu porque eu até comentei no começo que eu passei 20 anos em um lugar chamado Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Erechim. Agora, pasmem, eu morei 20 anos em um lugar sem saber o significado do nome. Quando eu estou na viagem indo para o Mato Grosso do Sul, onde eu moro hoje, Campo Grande, Deus falou, pesquisa o nome da cidade que tu morou 20 anos. Aí eu fui descobrir que o nome Erechim é Campo Pequeno. Meu Deus. Aí Deus me tira Do campo pequeno? pro Campo Grande. No Campo Pequeno ninguém me conhecia. No Campo Grande Deus me leva para as nações. A geografia foi profética. Muito. A geografia é profética. A geografia é profética. Eu me lembro que eu ficava na sacada do lugar que a gente E vi, mora. você era um jogador de futebol. Jogador de futebol. Campo pequeno. Campo Pequeno. Você como profeta? Campo Grande. Campo grande. Yeah. Porque o que acontece? Eu creio que a geografia, ela movimenta aquilo que Deus quer te dar. Exemplo. Jacó sonha, Gênesis 28. Betel, casa de Deus. Jacó luta com o anjo, Gênesis 32. Em Gênesis 35, Deus diz, não volta para o Jaboque, volta para o lugar do sonho. Porque foi lá que eu tudo comecei. Ok. Ele precisava voltar para a geografia onde ele sonhou. Ele precisava. Forte. Aonde o céu rasgou. Onde ele fez o voto. Onde ele fez o voto se encontrou com a pedra, né? Você sabe que aquilo não era qualquer pedra. Era a rocha. Era a rocha. A única rocha que rasga os céus e que traz o céu para a terra. É a única rocha que tem um Ali poder. era uma rocha simbolizando o Cristo, mas na verdade então ela vira um portal. O portal foi tão grande que o dono da casa apareceu na casa. Meu Deus. Eu costumo dizer que ali a pedra era o travesseiro, o chão era o colchão e o céu era o cobertor. Por que tinha uma escada? Porque o dono da casa estava no topo. Só que o dono da casa não estava embaixo, o dono da casa estava em cima. Tava na cobertura. E isso... Tava na cobertura. Um profeta de ofício faz essas leituras. Você sabe, você é um profeta. São percepções. Percepções. Aonde tem gente que prefere revelar do que entrar nas percepções divinas. Nós, homens, temos uma capacidade espiritual dada por Deus que o diabo tentou roubar. Que o diabo tentou o quê? Usurpar isso do homem, roubando o quê? A geografia. A geografia. Porque aquela primeira geografia, o Éden, segundo Ezequiel, que é a linha que eu creio, era de Lúcifer. Ele era o guardião do Éden. Tá escrito. Porque o povo nunca se perguntou o que é que o diabo apareceu ali. De repente, nós estamos lendo Gênesis. Gênesis está falando do homem, da criação do universo, da criação de Deus. De repente, apareceu um capeta no meio da história. Será que você nunca se perguntou da onde surgiu esse capeta? Essa serpente, esse maligno? Porque ele já era dali. Perfeito. O Jardim do Éden, ele tinha uma outra característica, ele era mineral, mas ele já existia. Só que não chamava Jardim, chamava Éden. Né? Então ele era o guardião do Éden, Ezequiel 27, se não me falha a memória, do versículo 11 em diante. Então, veja, quando Lúcifer cai e perde o nome Lúcifer, né? A função Lúcifer, o título Lúcifer, e vira demônio, ele também perde a sua geografia, a autoridade do lugar. Perfeito. E aí Deus levanta agora quem? Adão. Adão. Só que agora, espera aí, tem uma guerra. Esse lugar era meu. Quem mandava aqui era eu. O guardião desse lugar era eu. Então, a guerra, além de ser pela alma, pela vida... É pela geografia. É pela geografia. Perfeito. Você vê que a guerra, se prostrado me adorar. Todos esses reinos... Ali não falou de alma. Falou da terra. Muito. Da geografia. Então, você quando entra para o ministério profético, você precisa começar a entender movimentos de geografia. Geografias. Por exemplo, você falou para mim aqui, estava aqui abrindo o coração, todo feliz aqui. Eu também tô, porque eu tô exatamente nessa fase de mudança de casa. Mudança de casa. Você falou para mim uma coisa que quem é invejoso, quem é ciumento, quem não sabe a dor de um profeta, não vai entender. Você falou para mim assim, com coração. 24 anos casado, eu tô realizando o sonho da minha esposa. Que é dar para ela uma casa.
Aí o cara vai te ver numa casa linda, num condomínio. Pô, o profeta é ladrão. Tá fácil ser Mas profeta. não sabe que tem uma história. Tá fácil ser profeta. É desse Entende? jeito. Virou um grande negócio ser profeta. Mas espera aí, irmão. E 24 anos casado, honrando a mesma esposa. 20 anos de ministério, honrando a Jesus, cuidando das almas, servindo o próximo. Deus achou por bem te transicionar para uma geografia de honra, de recompensa, de refúgio. É isso aí. E até um alívio. Entende? É porque traz honra sobre a família, né? Traz honra. 24 anos esperando aquilo que um dia Deus prometeu. Porque Deus prometeu. O que eu tô vivendo hoje, pastor Pedro, Deus prometeu. Não foi fácil deixar o futebol em 2002. De 2002 a 2025. Agora, tem algo que eu não falei. Deus falou, deixa eu ser o teu patrão. Então, hoje, eu vivo para Deus. Você sabe que 24 é a totalidade do governo. Yes. Que 12 são os patriarcas. Uhum. As 12 tribos. A gente sabe que é 13, mas a gente fala 12. O oficial é 12. Sim, 12. A segunda a gente fala 12 apóstolos. Que somado aos 24 anciãos que regem e ajudam a reger e governar tudo que existe. Ok. Que é o trono de Deus. 24 horas são um dia. Uau. Não é verdade? Então, um dia inteiro, um ciclo completo. É 24. Então, Deus está dizendo assim, você chegou na totalidade de uma geração. Eu vou te colocar agora numa nova estação. Uma nova estação. Outros 24. Uau. Mas é a totalidade do governo de Deus na sua vida. É Deus dizendo assim, como que eu extraio a melhor palavra para você entender? Tô te entregando o seu trono. Meu Deus. Conseguiu entender? Consegui. A casa, o tijolo, o cimento, a decoração, isso aí é irrisório. A gente ama o conforto, é lógico, eu amo o conforto. Quem não ama? Só um idiota falar, não, só um idiota falar isso. Um hipócrita. Mas por trás disso, há um Deus chancelando. Eu sempre percebi na minha vida, toda vez que Deus quis honrar a minha vida, chancelar, falar assim, é isso, tô te aprovando, gostei do que eu vi, vou te colocar num degrau acima. Ele me mudou de geografia. É forte. E isso faz sentido com a experiência que eu tive ontem. O temor que me veio ao coração. Conta essa experiência. Você vê que ele tá começando a me provocar, né? Ministrar nas Boas Novas hoje é um privilégio para qualquer pastor, qualquer profeta, quem não quer ministrar nas Boas Novas? Quem não quer vir a Belo Horizonte e ministrar uma igreja fervorosa, cheia de Deus, a presença. O povo fica em pé, né? Não, o povo fica em pé. O povo vibra com a palavra. O povo vibra com a palavra. Eles ficam esperando a hora. Você entende? Então, assim, o louvor, que foi aquilo ontem. Mas ontem eu tive uma experiência, assim, que quando foi o Rafa, né? Rafa. Estava me chamando ao altar para eu trazer a palavra, ele carinhosamente trouxe alguns elogios. E aquilo me trouxe um temor. Eu falei, Deus, primeiro eu sei que eu não mereço nada disso. E em questão de segundos, me veio um filme. Passou. E eu fiquei ali. Se você for ver no vídeo, ele me chama e eu fiquei parado. Eu falei, Deus, eu subi no altar e começo a dar honras a Deus. Porque eu tenho medo de perder o temor do altar. De trazer a palavra. Eu tenho medo de me vender ao sistema. Vender a unção. Negociar a unção. Eu entendo. Então, eu prego todas as semanas. Hoje eu viajo, como você falou, eu viajo o mundo. Mas eu tenho pedido para Deus, não deixe o meu coração se corromper, Senhor. Isso é muito importante. Porque eu orei muito para chegar aqui.
Hoje eu tenho pessoas dizendo, eu quero ser teu amigo. O pastor que veio me deixar aqui falou, eu quero ser seu amigo. Quer estar perto. Quero estar perto. Eu falei pra ele hoje que hoje eu como nos melhores restaurantes do mundo. Do mundo. Mas eu não quero perder o temor. Eu não quero que aquilo que Deus me chamou para fazer, ser uma voz profética, eu não quero que seja um piloto automático. E isso é um alerta para todos nós. E eu tô falando aqui agora, eu tinha falado só para você, porque o coração de um homem precisa ser guardado e blindado. Principalmente pela vida da sua esposa. Antes de eu subir no altar, ontem eu mandei uma mensagem. Tá aqui no celular, mandei uma mensagem pra minha esposa. Ore por mim. Ore por mim, meu amor. Ela falou, você não tá bem? Eu falei, eu tô bem. Eu tenho falado que há um perigo quando você tá mal e há um perigo quando você tá muito bem. Porque muitos de nós não tentamos fazer esse filtro na nossa vida. Não é na vida dos outros. E se eu te falar que nós estamos num tempo de consagração do altar? Esse temor que te veio já é seu. Porque se você não soubesse ouvir a voz de Deus, se você não tivesse um coração sensível a entender, opa, o Espírito Santo me deu uma direção aqui. Eu encurtei a mensagem. Cortou a mensagem. E eu sei que você prega. Eu sei que você é bíblico. Diferente da maioria dos profetas. Tanto é que quando eu te anuncio, não sei se foi no culto ou se foi na internet, não lembro onde foi, que eu te anunciei umas 3 vezes. Eu falei, ele tem conhecimento de causa. Porque tem uns que se movem pela intuição, pelo dom. Perfeito. Perfeito. Pela unção. Pela unção. Tem uns que eles têm conhecimento, eles são doutorado, são mestrado. Além da prática, ele te dá uma aula na teoria. Na verdade? E eu até... Aí a minha experiência de quem tá na estrada também, eu falei com aquele assim, sabe o que é? Ele deve estar muito cansado. E o profeta cansado, ele às vezes até entrega mais. Tem dia que a gente tá cansado que a gente até entrega mais. A gente acha coisa dali, Deus usa a gente, que é uma loucura. Mas você também tem que saber, o profeta, ele tem que saber o dia que não é o dia dele. Perfeito. Isso só os maduros conseguem entender. Só. Eu não vou citar o nome da igreja, mas eu fui numa igreja muito relevante, umas 2.000 pessoas no dia. E na época eu tinha acabado de estourar na internet e meu ministério estava sendo aquela novidade, porque tudo que é novidade todo mundo quer. Muito. Né? Depois que você não é mais novidade, você vai passar nessa fase. Você tem que ter muita sabedoria, sabe por quê? O tratamento de quando você é novidade é um. O tratamento quando você é referência é outro. O tratamento quando você cai é outro. Olha aí. Então, eu hoje talvez não seja mais uma novidade. Muita gente me conhece. Já passei em muitas igrejas. Não, mas tem muitos pastores que eu conheço, que eu vou ministrar que nas talvez igrejas. queiram ainda me conhecer. Mas eu digo assim, eu já senti internamente um frisson. Uau, é meu momento. Ok? Dentro do meu mundo, óbvio. Claro, né? claro. O universo é muito grande. Claro. A igreja é muito grande. Muito. Mas no meu mundo, como você tá na Boas Novas e sentiu uau, eu já senti isso em várias igrejas. E sinto até hoje. Uau, tô aqui, querido. Glória a Deus. Olha onde Deus me trouxe. Olha onde o meu ministério me proporcionou chegar. Não é um orgulho de arrogância, é um orgulho de, cara, consegui. Olha tudo que eu venci, olha tudo que eu passei. Olha a fidelidade de Deus onde me trouxe. Valeu a pena a renúncia, valeu a pena as lágrimas. Ok. Mas eu esse dia nessa igreja, o pastor lá sabia apresentar o preletor, sabe? E ele fazia todo... Igual se fosse aquele narrador da UFC. Ele é isso, ele é aquilo, ele é isso. Ele veio não sei da onde, papapá, papapá. Só tinha 9.000 pessoas, cara. E, enfim, aí ele usou palavras, não quero usar muitas, porque senão eu vou falar quem é logo. E a igreja, meu amigo, fez um barulho ensurdecedor. Eu não consegui olhar pra ninguém. Eu não consegui olhar pra ele.
Eu não consegui abordar a igreja e cumprimentar a igreja do jeito comum. Eu me perdi. Porque eu fiquei numa guerra. Você sentiu esse temor também? Eu comecei a ter que administrar tudo que eu ouvi. Aí eu fui acalmando. E aí nesse dia, cara, a palavra foi muito boa, mas não teve função nenhuma. Naquele mover nosso. Então você me entende. Sabe aquele negócio que capota a igreja? Que a gente sabe o dia que... Não, a gente já ministrou aqui. A última vez a gente ministrou juntos. Foi. Então, aí vou eu pro hotel. E aí eu comecei a pensar. Eu falei, cara, o que aconteceu aqui hoje? A palavra foi boa, a palavra entrou. Igual uma espada. A igreja quebrantou. Mas eu sei a área que eu entro. Eu sei aonde é o meu negócio. Sabe quando flui. Eu sei aonde é o meu fluir. E aí eu comecei a pensar, e Deus, aquele dia, não vou lembrar as palavras daquele dia, mas era como se a voz dissesse assim: tem lugares que você vai ter que sumir totalmente, porque eles vão querer te fazer um ídolo. E o homem, porque você ficou a semana toda, o mês todo, o dia todo preparando o espírito. De repente eles fazem assim com a sua carne: ei, carne. Isso é perigoso. Você entende? Muito perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Porque você começa a querer performar. E você acaba achando que é você que faz. Então, se eu tivesse que dar um conselho para quem está nos assistindo... Olha para a câmera agora. Cuide nos momentos que você achar que é você que faz. Cuide. Sempre é ele que vai fazer. Eu acho muito interessante quando o apóstolo Paulo é citado em Atos que Deus pelas mãos de Paulo. Deus pelas mãos de Paulo. Atos 19, se não faz a memória. E Deus pelas mãos de Paulo. E você vê que a luta de Paulo era manter a humildade. Era manter a humildade. A luta de Paulo, claro que ele teve algumas outras, mas pra mim, a maior luta do Paulo, pra mim não, tá no texto. Perfeito. Quando ele ora para que Deus removesse o espinho da carne, todo mundo fica tentando interpretar o que é o espinho. Vamos pegar uma linha lógica, vem no meu raciocínio, me permita. Eu orei para que 3 vezes do Senhor Deus removesse o espinho da minha carne, mas ele me disse: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ele vai dizer assim, ó: existe um negócio em mim que o diabo vem me esbofetear, bate na minha cara. E aí Deus me deu uma resposta. Por que ele não tirou o espinho? Paulo fala, cara, tá claro. Tá claro. Para que eu não me ensoberbecesse. Então qual era o maior problema de Paulo? O ego. E não tem como julgá-lo. Poliglota. Quando o fariseu, o maior. O mais zeloso. Por que Deus escolhe Paulo? Porque não tinha ninguém que conhecia a lei como Paulo. Então, como que eu vou falar da lei para o judeu que segue a lei, revelando a graça, trazendo uma outra interpretação, uma outra perspectiva, se eu não for especialista máximo na lei? E assim, o que eu vejo? Quando ele fica cego, após a viagem no caminho de Damasco, ele recebe o mover da unção, transferência, através de um homem que, segundo estudos, era um camponês. Eu até brinco que se ele visse, era capaz de ele não querer receber a unção através daquele homem. Verdade. Brinca não. Tem sentido. É ou não é? É. Então Deus vai mexendo com ele dessas formas. Então eu vejo que a gente tem que cuidar esse temor. Temos que ter esse temor de Deus. Porque tem dias... eu tive uma experiência agora lá em Toronto. O JP estava comigo. Lagoinha, Toronto, pastor Felipe. Você tem noção. Deus falou assim, ó: ministra sobre o mover das águas. Eu ministrei. Deus fala: ministra sobre a nuvem. Eu ministrei. Acaba o segundo culto, começa a chover na cidade. Meu Deus. Um troço doido. Meu Deus. Mover das águas. A gente tem vivido coisas... Você provocou. Entendeu, não? Mas você tem que saber também o dia que Deus diz assim: olha, desaparece. Desaparece, some. Por quê? Porque hoje, uma das coisas que eu menos tento é provar alguma coisa pra alguém. A gente não pode querer provar.
vou provar que eu prego. Até porque o que eu gosto é de citar textos bíblicos mediante a linguagem que eu tenho profética. Isso eu amo. Toda pregação minha eu vou trazer sempre a linha profética. Eu não sei falar sobre isso. É sobre o ministério. Quem te leva, quem te convida tem que entender isso. Tem que entender isso, não é? Então, assim, por exemplo, hoje eu cheguei na mesa e o pastor que vai me levar hoje para pregar estava meio incomodado porque ele falou, não, aqui nós estamos numa série só sobre Jesus. Aí eu chego na mesa no almoço e falei assim, Deus me deu uma palavra hoje. Ele falou, qual? Eu falei, hoje eu vou pregar sobre o primeiro milagre de Jesus. O pastor começou a chorar na mesa. Você não sabia como lhe dizer, mas eu queria que você pregasse sobre Jesus. Eu falei, é só isso. Mas eu vou falar sobre o profético na sua perspectiva. Na minha perspectiva. A minha cosmovisão vai ser assim. Pronto. Muito bom. Eu vejo hoje, eu sofro muita porrada e já sofri, hoje menos. Porque eu tive que me adaptar à internet. Não dá pra encarar peito aberto. Estou me adaptando. Ok. A igreja brasileira tem os reformados, tem os pentecostais, tem os neopentecostais. A igreja brasileira é plural. Uhum. Só que na internet existem uns moralistas, uns que acham que é dono do evangelho e que a única visão teológica é dos livros que eles leram. Porque, vamos lá, se eu ler 10 livros de um autor, eu vou pensar só como aquele autor. Perfeito. Aí os caras lêem uma teologia enviesada, talvez para aquilo que eles creem, ou Calvino, o Armínio, ou algum outro reformador, tá tudo bem. É extremamente saudável. É extremamente melhor do que não estudar. Fato. Do que ser um analfabeto bíblico. Mas eu vejo hoje uma resistência, uma dificuldade ao profético. Por quê? Vamos lá. Primeiro, charlatões que usaram o dom, não são no mesmo caráter de Balaão. Balaão foi profeta, reconhecido como profeta, era procurado pelas grandes autoridades como profeta, mas o fim dele, ele vendeu. Deus tentou falar, Deus tentou dizer Balaão, a mula, enfim, o jumento, enfim. Resumo da obra, a Bíblia fala que ele se corrompeu e ainda nos aconselha a não nos perder no caminho de Balaão, ok? Na doutrina de Balaão. Segundo, adultério. Muitos profetas, muitos que têm um dom ou tiveram um dom, uma ação no espírito, um mover espiritual, acabaram caindo no pecado da imoralidade sexual. Mas eu posso te falar o que leva o homem aos dois? O orgulho. O orgulho. Que é o que nós estamos falando, a pauta que nós estamos falando. O maior problema, não, guarda isso que eu vou te falar. Você está vivendo coisas incríveis. Nosso ministério ele é contemporâneo, ele está acontecendo na mesma época. Daqui 10, 15, 20, 30 anos nós vamos lembrar de muitas coisas que em muitos lugares. Já tá lembrando do podcast. Do podcast, né? Enfim. Fato é que eu vou te falar por experiência própria. Por experiência própria. Eu sou um cara muito sincero. As minhas ovelhas me conhecem por uma coisa. Se eu tiver que confessar para você um pecado do meu ego, eu confesso. Eu prefiro confessar a tentação do que ter que confessar o pecado. Eu prefiro confessar o pecado do que ser visto como hipócrita. Eu prefiro confessar o pecado, a falha, porque tudo é momento. Perfeito. Às vezes a gente vai aprendendo, para aprender teve que pecar. Ou para aprender, para chegar nesse nível de maturidade, nesse nível de experiência, porque todos nós estamos em santificação. E para se tornar santo, talvez Deus vai ter que tocar em aras, cara. Eu vou te mostrar quem você é. É isso aí. Não é verdade? É isso aí. Porque às vezes a gente tá resistindo. Não sou isso não, não sou isso não. Aí Deus esfrega na sua cara que você é. É isso aí. Só que para esfregar, ele teve que permitir você ser quem você é. Né? Caim, cabe a ti dominar o teu pecado. Né? Então, beleza. Então, vamos lá. O problema do dinheiro na igreja brasileira. Porque é um rio de dinheiro, fato. Perfeito. Concordo. O problema da imoralidade sexual. Sexual. Porque é um assédio gigantesco. É o mesmo nível de um artista. Hoje tem camarim, hoje tem assessor, hoje tem foto. Hoje tem tudo, igual de um artista. Tem tudo. E quem tá ali ao redor cria o desejo. Aquela ilusão de que aquela pessoa é perfeita e que ela vai resolver todos os problemas da vida dela, que ela vai saciar todas as vontades. E a gente sabe que no dia a dia de um casamento
Tá aí o Zé Felipe e a Virgínia provando pra todos nós que pode ter dinheiro, pode ser bonito, pode ser famoso. Casamento é casamento, meu amigo. Casamento Quando é as casamento. portas se fecham... Mundo real mundo real. Outra Ok. E a gente tem, então, esses 3 pontos que eu acho que ajudou esses críticos ao movimento profético. E que eles não estão errados em tudo. Eu acho que muita coisa eles nos ajudam a ter filtro. Perfeito. Porque tem muita bagunça. Muita. Aí nós temos um outro problema no Brasil. Misticismo. Porque vira feitiçaria, vira macumbaria, mistura com religião afro, né? Como que você vê? Qual é a dificuldade que você tem e o que você acha que a igreja brasileira deveria repensar? Até os críticos. Pra gente chegar num lugar onde o corpo cresce. Porque a ideia dos dons, Paulo deixa claro, é para a edificação dos santos. É para que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho. Perfeito. Esse é o ponto que a gente precisa chegar. Só que a igreja acredita, a maioria da igreja dos conservadores, dos tradicionais, que o profeta ele está usurpando, ele só quer usurpar. Como é que você vê esse cenário? Eu vejo esse cenário assim. Primeiro, não confundir os patéticos com profetas. Eu falo que um profeta, ele precisa, primeiro, se basear na palavra. Deus levanta os profetas no Antigo Pacto. Okay. Jesus presenteia os profetas no Novo Pacto. Nova Aliança. Então, hoje eu vejo que a igreja precisa saber separar e poder realmente olhar quem é e quem não é. Ah, mas como é que vai descobrir? Como que vai perceber? Como é que vai identificar? Qual igreja a pessoa congrega? Quem é o pastor da pessoa, desse profeta? Como é que é casado esse profeta? Quantas vezes? Quantas vezes? Com quem ele anda? Agora, a mesma igreja que fala mal dos falsos é a mesma que atrai os falsos para o seu altar. Porque hoje as pessoas, eles dão credibilidade para a maioria que tem números na internet. Opa! Então os verdadeiros estão sendo punidos? Então, porque os excluídos, rejeitados? Por causa dos falsos que dão like na internet. Muitos querem hypar, a linguagem é essa, né? Querem hypar em cima, ou na visão, ou na figura de quem, na verdade, já se perdeu. Então a própria igreja também alimenta isso? Alimenta, a própria igreja alimenta. Por exemplo, muitas vezes você chega em um lugar aonde vai chegar o famoso que tá com a vida torta. Toda bagunçada. O povo dá mais crédito pro famoso que tá com a vida torta do que para o simples da igreja local que tem uma vida no altar. Por exemplo, você é um profeta. Tem profetas na sua igreja. Tem. Discípulos na sua igreja. Eles são conhecidos? Famosos não. Famosos não são. Uma palavra tremenda. Por exemplo, hoje tem pessoas que me convidam. Não sei se eu posso falar. Você tem que falar. Mas, já teve pessoas que me convidou porque queria conectar com amigos meus. Te usou como ponte. Me usou como ponte. E isso foi fato, foi muito visível pra mim. Eu tô aqui fazendo podcast com você. Tem pastores mandando mensagem. Eu mostro a mensagem. Pastores mandam mensagem dizendo: me apresenta aí. Me apresenta pro Pedro. Me conecto com ele. Então, a igreja precisa entender que a voz profética nunca vai ser arrancada do corpo de Cristo. Ela é real. Ele é real. Deus não vai abrir mão. Deus não vai abrir mão, porque Deus escreveu. Ponto. Deus gosta tanto de profeta que ele prepara um profeta para preparar o caminho para a vinda de seu filho. João Batista. João Batista. E Jesus gostava de profeta. Porque Jesus só faz milagre depois que se encontra com o profeta. Opa. Não há um registro de um milagre antes de Jesus se encontrar com João Batista. João Batista ativa. Ativa. Ele ativa tanto o mundo espiritual que é a primeira vez que Deus brada como pai na direção de Jesus. Este é o meu filho amado. Este é meu filho amado. O Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba sobre Jesus. Só depois que Jesus se encontra com João Batista.
Ora, eu tenho... Resumindo, o profeta abre o céu. O profeta abre o céu. Agora, O profético. o profético. Agora, não é todo de ruim o falso profeta. Talvez isso vai até contra alguns pensamentos, mas não é. Porque sempre existiu o falso profeta. Sempre, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Para que existisse um Enoque que profetiza, primeiro, o Fujão, o filho de Adão, o primeiro filho dele, Caim. era Enoque. Então sempre teve aquele que era falso e depois Deus faz nascer o verdadeiro. Agora, as pessoas não sabem se acostumar com o crescimento de um profeta. Você é uma voz profética na nação. Sim. Amém. Nem todos. Nem todos. Um dia eu lhe mandei uma mensagem. Falei, olha, o que muitos não sabem é que a sua voz agora está chegando em lugares que até então não tinha chegado. Deus permite que muitas situações aconteçam na vida de um profeta só para que a voz e a unção desse profeta cheguem em lugares que a princípio ele não tinha chegado. Lucas capítulo 4. Versículo de número 14 vai dizer que a fama de Jesus... Ora, Jesus está voltando do deserto. Jesus estava no deserto e já tinha fama na região. O povo falava mal de Jesus. Aí é que era a fama de Jesus se espalhava. Aí é que o nome de Jesus era soprado. Então, o que eu quero falar? Que muitas pessoas falaram mal de mim, assim como você, não na mesma proporção. Eu até falo para minha esposa, eu acho que eu não tenho essa estrutura. Até viver, né? Porque até viver. Não, depois a gente aprende. Depois que acontece a primeira vez e você vê que você viveu, sobreviveu e que não alterou quem você é, o problema é quando altera quem você é. Depois eu posso falar disso. Mas depois que você fala assim, cara, quem me ama, me ama. Mas é porque o profeta, ele tem a sua característica de ser autêntico. Autêntico. Não existe profeta covarde, fujão. Não existe. Profeta tem que ser autêntico. Tem que ser autêntico, tem que ser corajoso. Por exemplo, o Arno. Quem ama o Arno, ama. Quem não ama, não ama. O profeta tem que ser desprendido. Tem gente que diz assim, você é muito sério. Eu falei, tu acha que eu vou ser um profeta e fica reganhando os dentes pra todo mundo? Bobalhão. Ah, tu é uma pessoa que quase ninguém recebe na tua casa. Eu falei, tu acha que a porta da minha casa, a mesa da minha casa, eu vou abrir pra qualquer um? O profeta dele sempre é solitário. Muito. Solitário e muitas vezes indigesto. Solitário e indigesto. Mas ele precisa ser. Então, isso já foi uma crise pra você? Muito. Eu quis ser o que Deus não me levantou pra ser. Eu quis ser mais aquele cara... Popular. Aceito. Querido. Aí Deus falou assim, ó, seja educado, seja manso, mas não perca a característica que eu te dei. Porque você sabe também que tem uns profetas que são indigestos no que diz respeito a não saber se comportar em ambientes. São ignorantes. Confundem o profético com a ignorância, com a falta de educação. Por exemplo, Ananias, ele entra na casa e impõe as mãos com educação. Natan, ele entra no palácio e repreende com educação. Você não vê em nenhum momento a ignorância se movimentando na vida de Natan para com o pecado de Davi. Ele foi até muito sábio, muito delicado. Muito. Ele chegou onde ele queria. E aqui tá algo poderoso, né? Porque um dia ele entregou uma palavra errada para Davi. Como é isso? Você sabe, né? Não sei. Ele disse para Davi que Davi ia construir o templo. Você vai construir o templo. Aí ele vai dormir. Deus, volta lá e diz que isso aí não foi o que eu falei, não. Agora, veja a humildade desse profeta. Ele entregou a palavra, que não era Deus que tinha mandado, mas teve a humildade para retornar e dizer que não era Davi, que seria o filho dele. Quantos profetas falam aquilo que Deus não falou e que não tem humildade para retornar e consertar? Eu não conheço nenhum. Raro. Se já aconteceu, eu não vi. Pode ter acontecido, eu não vi. Entendeu? Não. Eu vejo que hoje Deus precisa levantar esses Natãs, que confronta com respeito. Porque a linguagem aqui no Brasil todo profeta é maluco. Não, eu não quero ser maluco, não. Eu quero ser profeta. Porque se eu fosse maluco, eu não pregava nas boas novas. Não, pregar mesmo. Você não é maluco. Só não. Você é uma pessoa autêntica.
Você é uma pessoa que flui na via profética. Isso é uma coisa. Agora, tem pessoas que são malucas. Descontroladas, Não sabem desequilibradas. se comportar na mesa. É sempre isso que te digo. Tem sempre uma palavra de revelação para todo mundo. Tive um sonho, tive uma visão. Tive um sonho, tive uma visão. Deus me falou, Deus me disse. A vida tá quebrada. Você entendeu, não? Entendi. Então, um homem de Deus, ele precisa ter postura, que eu denomino os protocolos de um profeta. Ok. Por exemplo, eu sou um profeta. Eu não posso ficar de conversa com uma mulher. Eu sou um profeta. Eu tenho que ter respeito com aquela que Deus levantou para ser a minha amada, até que a morte nos separe. Mas tem, por exemplo, você. A gente viaja, todo mundo sabe quando a gente tá viajando com a nossa esposa. É. Agora, tem homens que se dizem profeta que ninguém sabe nem com quem ele é casado. Não tem uma foto, não tem um vídeo. Não tem a foto, entra no Instagram, Não vai sabe em quem culto é. nenhum com eles, não acompanha eles em lugar nenhum. Não aprendeu os protocolos de um profeta. Até os profetas têm protocolos. Não respeita o líder que levou, não respeita a igreja que convidou. Quando eu cheguei em Campo Grande, o meu pastor me deixou 9 meses e meio. Ele falou, até a segunda ordem, você não pode viajar, você não pode sair de Campo Grande e você não vai pregar domingo à noite. Tem discípulos que se dizem homens de Deus, que se o pastor dele deixar um final de semana, se ele pregar, ele já entra em crise. Porque um profeta vai ter que aprender a ouvir não. Os maiores profetas da Bíblia ouviram o não de Deus. E quanto mais a gente obedece aos nãos de Deus, mais a unção aumenta. Cita assim, resumidamente, o que você acha que os profetas estão errando hoje? Os que estão começando agora, numa mesa, diante da liderança, quando vão servir uma igreja, quando estão com o microfone na mão, as meninices que você vê, pô, não precisava ter feito isso. Já errei nisso, isso aqui me arrebentou, cara, me deu um prejuízo danado, perdi uma oportunidade maravilhosa. Pra quê? Porque assim, ó, a gente tem que entender que tem um povo em casa, tem uma rapaziada, mulheres também, tem minha audiência 70% é feminina, né? É uma graça que Deus me deu, que tá doido pra fluir no ministério. E eles estão doidos pra aprender. Eles olham pra um Arnon que tá rodando o mundo, olham pra um pastor Pedro ou pra qualquer outro que Deus tá levantando, que tem inúmeros, né? Deus tem os seus 7.000, né, Elias? Deus tem os seus 7.000. O que você vê que fala assim, cara, não cometa esse erro. Isso aqui vai fechar a porta, isso aqui tira sua autoridade, isso aqui rouba. Muito bom. Que pergunta. Sabe? Que pergunta. Como é que você vê isso? Que pergunta. A primeira coisa que eu, assim, daria de conselho é que a maior voz profética em uma igreja local que você vai não é a tua voz que está chegando, mas é a voz do pastor local. Muitas pessoas chegam em igrejas para ministrar e eles querem chamar a atenção mais até do que o pastor que já está consolidando a igreja, que é o pastor da igreja. Então, primeiro conselho, não tente chamar a atenção. Segunda coisa, eu até ensino nas escolas. Eu sei que não é bíblico, mas eu posso fazer um adendo? Pode. No livro 48 Leis do Poder, se você é menino, não lê não, porque ele ensina muita coisa errada. Muito. Não dá pra ler. Se é menino, não dá pra ler. Se é menino, não leia, porque você não pode achar que 48 Leis do Poder é bíblico. E tem muitas técnicas ali que são satânicas. Muito. Mas engraçado, você falou isso. Sabe qual que é a primeira lei do poder? Não apareça mais que o seu mestre. Não roube o brilho do seu mestre. Olha aí. Você vai arrumar um problema. Muito. E às vezes não é nem por ego, cara. Não é nem por vaidade. Porque alguém pode falar assim, poxa, que cara fútil. Pô, que comentário fútil. Não é, é porque existe um trabalho. Existe um conceito, existe uma mensagem, existe algo que tem sido construído. Perfeito. E aí vem alguém e quer se sobrepor a isso, seja biblicamente, seja porque é uma performance uau. E às vezes não é nem o que a igreja gosta, não é nem o que a igreja recebe. Por exemplo, eu sou um cara muito autêntico. Se o cara chegar na nossa igreja muito protocolo, a igreja não recebe. A igreja não recebe. Eu sou um cara extremamente sincero.
Se a gente vê que o cara foge e que o cara é aquele bibelozinho que finge que a vida dele é perfeita, a nossa igreja não recebe. Já não dá certo. Porque a nossa igreja é uma igreja viva, cara, uma igreja real. Ali o cara não precisa estar armado. Ele não precisa provar que ele é um super-herói. A gente não crê em super-herói naquela igreja. Perfeito. Mesmo muito pelo contrário, a gente crê em ser humano, a gente gosta de ser humano, não gosta de gente. Gente de real. Você entende? Porque é mais fácil. Assim, observe que quando Jesus começa o ministério, porque a pergunta é: conselho para quem está começando. Isso. Jesus começa o ministério se submetendo ou honrando a unção de quem já tinha começado primeiro que ele. João Batista. João Batista. Então Jesus não chegou, eu sou o cara agora aqui, tô aqui no deserto, agora. Não. Primeiro, João Batista não fala. João Batista. Aliás, Jesus não fala. João Batista. Jesus deixa João Batista falar e apresentá-lo. Eis aí o Cordeiro. Jesus não chega dizendo eu sou o Cordeiro. Não, ele espera João Batista falar. Esperou a hora dele. Então, primeiro conselho, quando você chegar em um lugar, saiba que já tem um pastor, que é o pastor da igreja, que o povo não te ama, não, amigo. O povo ama o pastor da igreja. Você só tá indo para contribuir com o reino. Segunda coisa, a mesa. A gente que é pastor, a gente sabe de Bíblia. Então, a primeira vez que eu vim na sua igreja, seus discípulos me receberam, você não estava na igreja. Então, eu não estava ali para querer mostrar para o discípulo que eu era o cara. Pelo contrário, eu ensinei toda a sua liderança que quando você retornasse de férias, eles precisavam honrar. E isso eles fizeram. Onde é que eles te pegaram? Onde é que eles foram te esperar? No aeroporto. Eu ensinei para eles. Porque o inexperiente chega e fala, já que o pastor da igreja não está aqui, pois agora eu tenho aí... Ele deita e rola. Eu vou deitar e rolar. Não precisa. Porque você não tem que ir em uma igreja buscando agenda. Você tem que ir nas igrejas procurando a aliança. Porque não é só um lugar. Ou não é só uma vez. Terceira coisa. Cuide com quem você fala. Tem gente que fala demais na mesa. E esse é um problema. Eu já vi muito disso. Você chega em um lugar que você nunca foi. Primeiro, observe. Até o tolo. Vou te contar um caso. Sai por sábio. Vou te contar um caso e tem muitas testemunhas. Eu tinha um treinamento para pastor, TPP. Um ambiente meu, uma voz, uma liderança minha. Saímos para almoçar, foi um tanto de pastor que eu não convidei. Tudo bem. Eu não vou excluir ninguém, não vou rejeitar ninguém. Os caras querem ir, os caras estão juntos, a gente tá até caminhando perto, então é até honroso. Eu me senti até amado. Legal, fomos almoçar. Eu tava no canto de cá e tinha um cara do lado de lá. Não o conhecia, não sabia quem era. Ele pegou o nome de um amigo meu e começou a meter o pau. De um cantor amigo meu. Porque ele cobrou tanto, porque ele pediu tanto, eu falei com ele isso, falei com ele aquilo. Enfim, aí eu fiquei ouvindo. Da mesa aonde ele era convidado. Nem convidado, ele foi. Meu pai. Só que eu tava conversando aqui e eu só ouvi. Daí a pouco ele tocou o nome e já entrou no segundo cara. Meu amigo também, meu considerado. A Kelly, minha esposa, olhou pra mim e falou assim, amor, vambora. Aí eu entendi o vambora dela. Eu virei e fiz assim, e os meninos que já me conhecem, já caminham comigo, falaram, mano, eles já travaram. Agora deu. Aí eu olhei pra ele e falei assim, ô irmão, como é que você chama? Eu chamo pastor tal. Falei assim, deixa eu te falar uma coisa aqui, ser muito direto com você. Você sentou aqui até agora, você já falou de 2 caras que é meu amigo. Eu vou te fazer um pedido, quando você estiver na mesa comigo, não fala dos meus amigos, não. Sabe por quê? Eu tenho a sensação que se eu sair dessa escada aqui agora... Vai falar também. O próximo nome que você vai falar sou eu. Então, assim, você tá falando de cara que você não conhece. Você tá falando de coisa de agenda que você conversou com o assessor. Eu conheço o fulano que você citou, ele é meu amigo. O outro eu também conheço. E também é meu irmão. Então, assim, aí eu fui dentro. Eu falei assim, agora só um minutinho, você já falou pra caramba, agora você vai ouvir. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá numa mesa que não é sua. Você tá num ambiente que não é seu. Tá certo? E você só falou mal dos outros. Então eu vou te dar um conselho pra sua vida, cara. Eu tô te repreendendo na frente de todo mundo, só tem pastor aqui. Você me desculpa a indelicadeza, cara, mas se eu não fizesse isso, eu estaria sendo conivente e omisso com tanto de inverdade que você tá falando. Então, quando você me vê, irmão, numa mesa, não toca o nome de amigo meu. Gente, me perdoa.
tá? Não, porque eu te admiro demais, até te agradeço, tô aprendendo com o senhor. Eu falei assim, que bom que você aprenda mesmo. Só que ele é mentiroso, ele é desumilde. Por quê? Porque ele nunca mais falou comigo. Nunca mais apareceu em nada. Não quis aprender. Não quis aprender. Não quis aprender. Ele deixou de aprender. Ele deixou o ego dele. Eu entendo, não deve ser legal ser repreendido numa mesa na frente de todo mundo. Legal. Mas, irmão, sabe o que a gente vê hoje? Você tá aqui comigo, Arnon? Aí eu falo que sou seu amigo. Falo que sou seu irmão. Aí eu tô numa mesa com 10, 15 pastores, os caras tá metendo um pau em mim, você não me defende. Você não fala nada. Sabe o que eu tô entendendo? O Arnon não é amigo. Ele é falso. Perfeito. Ele é conivente. Ele tá pela... Então, hoje, sabe qual é o problema da igreja brasileira? Paulo. Por que Paulo era indigesto? Porque Paulo repreendia. Ele bateu de frente com Pedro, ele repreendeu Pedro na frente de todo mundo. Ô Pedro, você tem que decidir. Você prega pra gentil ou pra judeu? Porque perto dos judeus, você vira judeu. Perto dos gentios, você quer dar uma que tá pela graça. Mas perto dos caras da lei, você vive pela lei. Como é que é? Espera aí, Paulo tá repreendendo a maior autoridade. Da igreja pós-Jesus. É verdade. Então, a verdade dos fatos hoje, gente, é que a gente vê injustiças acontecendo nas nossas mesas, pessoas deselegantes, antiéticas, porque falam demais. Não sabe os protocolos. Quando você falou, o cara fala demais, eu lembrei dele. Você vê que um comentário... Marcou ruim. Marcou ruim. Comigo não tem mais nada. Assim, uma coisa que eu aprendi é que nas mesas eu tenho que me comportar, principalmente profeta. Porque geralmente o profeta, o povo já chega dizendo, é profeta, é maluco. Esse é doido. Último conselho que eu daria, não revele ou não entregue revelação que Deus não te revelou. Não força. Para de ficar forçando. Porque as pessoas vão andar um dia por aquilo que você é. Vai chegar um dia que as pessoas não querem nem saber mais se tu revela, se tu não revela. As pessoas vão dizer assim, pô, ele é um cara bacana. Ele é um homem de Deus. Pessoa maravilhosa. Pessoa maravilhosa. É pelo que você é, não pelo aquilo que você pode carregar e liberar sobre alguém. Então são conselhos, né? Que a gente vive. Eu tento. A minha esposa diz uma frase, minha esposa gaúcha, ela diz uma frase. Amor, às vezes o menos é mais. É mais. Deixa eu afunilar agora a conversa. Eu vou te fazer algumas perguntas mais técnicas, porque a verdade tem que ser dita, né? E eu acho que a gente tá aqui para fazer alguns questionamentos, ok? Vamos lá. Fundamento bíblico para o ministério profético da igreja da graça, a igreja pós-Jesus, o Novo Testamento. Novo Testamento. A igreja nova do Novo Testamento. Efésios 2:20 vai dizer, fundamentados nos pilares dos apóstolos e profetas. Efésios 4:11 vai dizer, ele mesmo deu. Esse ele é Jesus. Uns para apóstolos, profetas. Então, mas por que ele deu? Ele deu para que haja uma edificação do corpo de Cristo. Então, um profeta não é levantado para ficar se aparecendo por aí. A voz profética é para edificar, exortar e consolar. Tudo Ágabo foi um profeta. Então, eu vejo vários e vários textos que nos respaldam que a igreja precisa de profeta. Qual é a contribuição do profético para a igreja? Sem profecia, o povo se corrompe. A voz profética traz um alinhamento do céu para a terra. O sacerdote pega o pecado do povo, leva para Deus, e o profeta pega a voz de Deus e traz para o povo. O profeta, ele alinha. O profeta, ele exorta. O profeta traz o povo para se alinhar com os céus novamente. Ele, na verdade, então, ele tem uma capacidade de interpretar o coração de Deus. Ele precisa trazer o que está pulsando o coração de Deus para a igreja. Para levar a igreja para um novo nível. Agora, toda vez que o profeta se movimenta, também tem que haver arrependimento. Porque só há um alinhamento entre a terra e o céu quando há arrependimento. É por isso que eu não creio em um avivamento que não há arrependimento. Uma voz profética ela tem que gerar, então, constrangimento. Precisa. E muitas vezes ele não vai falar muito. Eu creio que, agora na graça, esse profeta que aponta o dedo demais não tem muitos lugares. Porque a vida do profeta, onde ele chega, ele já constrange. Constrange. Um homem de Deus, ele chega em um lugar,
A presença dele constrange. Aquele que quer pecar fica até com medo de pecar do lado dele. Se a pessoa é um prostituto e fala na mesa sobre prostituição, diante de um profeta ele não fala. Não fala. Não fala. Ele não fala. O homem que trai a esposa, se ele dorme no mesmo quarto que um profeta, ele não fala. Porque a presença de Deus na vida do profeta constrange ele. Constrange. Jesus, quando entra na casa de Zaqueu, você não vai ver no texto Jesus repreendendo Zaqueu. Não tem. Ele não dá nenhuma palavra dura para Zaqueu. Ele não confronta Zaqueu. A presença de Jesus levou Zaqueu ao constrangimento. Ao ponto que Zaqueu, do nada, ele solta um negócio assim aleatório. Tô pensando aqui, se eu roubei alguém... Ele não tinha certeza, porque ele não sabia se o que ele fazia era certo ou errado. Ele fala, se eu roubei... Se eu roubei. Ele tá querendo assim, Jesus me ajuda. Você acha que o que eu faço é errado ou certo? E Jesus não fala nada. Nada. Porque o silêncio de um profeta em uma mesa também fala. Fala. Mas você falou uma coisa muito séria. Um dia eu tava diante de um grande profeta. Eu tô evitando ainda citar nomes, mas quando eu puder eu vou citar. Agora eu vou te dizer, fala. Ele não me conhece a fundo, mas eu vi que ele gostou, assim, da minha amizade, da minha pessoa, e ele olhou pra mim e falou assim, você quer andar comigo? Aí eu não respondi, porque eu tenho meu pastor. Meu pastor é o apóstolo João Pereira. Uhum. Aí ele falou assim, eu só vou te pedir uma coisa. Tem que ser santo. E mudou o assunto. Eu não me senti ofendido hora nenhuma, eu não me senti em momento nenhum exposto, Sim. porque eu tenho paz no meu coração. Uhum. Se o cara tá cheio de rolo, se o cara tá cheio de pecado, o cara ia tremer a base. Porque primeiro que o cara é um profeta a nível internacional. Tô falando da galeria lá de cima. O cara é de frente. Até porque ele não falaria isso comigo se ele não fosse um cara de frente. Né? Porque eu ia perguntar a ele assim, mas entendi. Que verdade. Né? Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele não me conhecia. Mas ele queria, de alguma forma, abrir o espaço pra eu estar perto dele. Pra estar perto. O que ele quis dizer Ele tava te dando acesso. Tô te dando um acesso, cara. Só vou te falar uma coisa desde já. Comigo não tem pecado. Não tem vida bagunçada, vida de erro, vida de zona. Deixa eu falar assim. Faz um treino no altar, faz outro tem escondido no hotel. Isso é a autenticidade do profeta e que a gente tá falando, e ser muitas vezes indigesto. Sabe onde que eu respeitei ele? Ali. Não foi... Porque ele é muito bom de altar, Deus usa muito. Eu já conhecia. Mas eu vi nele integridade nessa fala. E ele não falou por falar, ele não falou pra ninguém, ele falou pra mim. Ele para o assunto aqui, que tava rolando aqui, ele fala baixinho comigo. Ele citou algo, ele falou assim, está só? Tá se sentindo só? Ele entrou meio nesse caminho. Uhum. Agora eu me lembrei, por que que ele perguntou se eu queria andar com ele? Eu falei, amém. Mas dentro de mim, eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, amigo, eu só estou onde eu estou. Por causa da santidade. Por causa dessa vida que eu levo com Deus. Então, eu vou te falar um problema que eu hoje vejo na igreja brasileira, tá? E isso cabe a todos nós repensarmos. A gente confunde um profeta próspero para um profeta corrupto. Uau, isso é forte. A maioria, não todos, profetas da Bíblia eram prósperos. João Batista abriu mão. Mas Elias era próspero. É só você ver o que ele recusava. Tinha casa. Eles atraíam. Daniel era profeta, sim ou não? Aonde que Daniel viveu? Dentro do palácio da Babilônia. Eliseu nem se fala. Eliseu nem se fala. Você entende? Então, biblicamente, muitos profetas foram prósperos. Você vê que Saul se recusou a ir até Samuel porque ele não tinha uma oferta. Como é que eu vou chegar dentro de um profeta daquela envergadura sem levar nada? Aí o obreiro dele, o servo dele, falou assim, não, eu tenho algumas moedas de prata. Ele, agora eu vou. Porque agora eu tenho condição de chegar até o profeta. Só que existe uma diferença entre ser próspero e ser vaidoso. Existe uma diferença entre ser próspero e ser fútil. O que a gente tem que tomar muito cuidado é para que a nossa prosperidade ela não se torne uma prosperidade fútil. Para ficar disputando quem é melhor, quem tem mais, para alimentar ego, alimentar carne, porque o fim disso é pecado. É pecado. Agora, não tem como você ser um grande profeta
que é aclamado, é convidado, é respeitado, é honrado em tantos e tantos lugares e não prosperar. Não tô dizendo de ser milionário, ser trilionário, de ter uma lancha, de ter... Porque o povo acha que hoje, se você ganhar bem, você é rico. O povo não sabe que você é rico. Ganhar bem, gente, é uma coisa. É porque a gente vive num país tão sofrido que se você vive bem é como se você já fosse... Não. Rico para o Pedro, no sentido material, o cara tem que ter patrimônio. É isso aí. O cara tem que ter dinheiro aplicado. É isso aí. O cara tem que ter posses. Agora, eu, por exemplo, eu tô construindo muito devagar, sem pressa, meu patrimônio pessoal, mas muito devagar. Tudo com prestação, tudo usando dinheiro do banco. Não é verdade? Eu não sou um cara que tem posses, eu tenho uma boa renda e eu tenho uma estrutura muito grande, é diferente, mas a estrutura não é minha, a estrutura é a igreja e o ministério que me proporciona. O Pedro, ele vive bem, ponto. O Arnon, ele é um homem próspero. Mas deixa eu seguir essa linhagem que eu tô falando. Você tá construindo. Perfeito. Um rico de verdade, nós estamos longe. Nós vamos chegar lá, quem sabe, Deus abençoa. Mas também não importa, porque a nossa riqueza não é a matéria. Você entende? E a unção, por exemplo, hoje tem gente ricas, várias pessoas, muitas, que também não tem a vida que a unção através do Espírito nos proporciona. Fato. Tem coisas que eu vivi que se não fosse pelo dom de Deus e pela unção de Deus, eu não viveria. Os países que você já foi. E muitos fui sendo abençoado. Sendo abençoado. Não que as pessoas real. não entendem isso. Mas o ar não vai dizer pra onde. É a unção de Deus. É a unção de Deus. E eu tenho falado que a unção, ela atrai. Porque as pessoas sabem que há um segredo espiritual. Há um segredo sobre os profetas. As pessoas sabem que sobre a vida de um profeta há uma prosperidade liberada também na terra. As grandes autoridades sabem quem são os profetas. Eles sabem. E eles sabem reconhecem. Eles reconhecem. E eles sabem que a Bíblia vai dizer que se nós crermos nos profetas, há uma prosperidade também liberada sobre a nossa vida. Prosperarei. Agora, mas tem os falsos. É só colocar na balança. Veja a vida da pessoa, veja o comportamento. Os frutos. Veja os frutos. Os resultados. Os resultados. O comentário de quem conhece. De quem conhece. Quem convive. A linguagem. Porque a linguagem é muito importante. Né? Por exemplo, eu já passei viajando, eu fiz 4 países. Ano passado eu fiz 4 países com o JP, viajamos 23 dias. 23 dias. Ora, em 23 dias dá pra saber se o cara é homem de Deus ou não. 23 dias, como é que é o comportamento? Se olha, se não olha, se fala, se não fala. É simples. Então, eu penso que as pessoas, eles deixam também de se conectar com pessoas que amanhã podem explodir, num bom sentido, e se conectam com quem, na verdade, já está perdido. Já foi. Já foi. A igreja, mais do que nunca, precisa restaurar o profético. Muito. Biblicamente tem parâmetro. É só olhar para a Bíblia. Só olhar para a Bíblia. A gente não pode matar os profetas. A gente não pode descartar os profetas. A igreja reformada, por muitos e muitos e muitos anos, não se tem nenhum documento, nenhum arquivo falando do profético. Por quê? Porque o profético é um pouco mais difícil de você ter domínio sobre ele, de você ter governo. É difícil duplicar o profético. E como eu preciso duplicar a igreja, preciso crescer a igreja, preciso criar um padrão de igreja que funcione, seja na Inglaterra, seja lá no Nordeste do Brasil, eles criaram modelos e modelos e modelos saudáveis, tá? Saudáveis. Maravilhosos. Mas que existe uma linha ali dentro que é o apostólico e o profético. Ele é muito difícil de controlar. Muito. Porque ele é muito expansivo. Ele é muito individual. Ele não se tem tanto livro, não se tem tanto curso. Tá, eu posso te dar um curso gigantesco de profético. E você não ser um profeta. É isso aí. Você entende? Eu posso te ensinar de A a Z, dentro da Bíblia, pegar todos os grandes profetas, destrinchar, fazer uma tese, ler todos os livros que tem dos grandes profetas da atualidade, do cara não virar um profeta. Você entende? Então, a igreja, por muitos anos, quem foi a igreja que influenciou o mundo todo? A igreja reformada. Só que a igreja reformada não crê no profético.
A igreja reformada, ela não crê nos dons. Ela crê na interrupção dos dons. Então, como que eu tenho um Brasil? Por que tá bagunçado? Por que virou essa zorra no Brasil? Essa miscigenação, esse misticismo. A gente não sabe quem é quem, se é de verdade. A gente até sabe que tem uns que é verdade, cara. Esse cara é homem de Deus. Uns a gente sabe, não é homem de Deus, isso é rolo. Isso é problema. Isso é tumulto. Visível. É visível, é notório. Só enxerga quem não quer. E tem aqueles que o povo tá na dúvida. É homem de Deus, não é? Profeta, não é? Ponto. Por quê? Porque os sérios e as grandes igrejas sérias não... Tô falando das tradicionais e das reformadas, tá? Que querendo ou não são uma voz teológica, querendo ou não é quem dá parâmetro para o que é aceito, o que não é. Vamos falar assim, é como se fosse o nosso concílio. Eles não reconhecem dom nenhum. E aí como que, se eu não tenho nenhum dos grandes de olho para falar assim, conheço esse homem, conheço a vida dele, conheço o caráter dele. Você entende? Mas o fato é que, biblicamente, a igreja, sem o profético, ela vai ser uma igreja que daqui 10, 15, 20 anos ela morre. Perfeito. Concordo. Porque a igreja é uma resposta para aquela geração. A igreja é uma resposta para aquele tempo. Para a dor daquele povo. Para a dificuldade daquele povo. O profético, ele vai alinhar o céu com a terra, ponto. Trazendo o quê? O que o Espírito quer? Porque o Espírito muda muito rápido. Em cada geração, em cada época, em cada década, em cada século, a gente vê que Deus e o céu fez uma liberação específica para aquele tempo. Perfeito. E se eu não tenho um profético, eu vou continuar fazendo o quê? Igreja 500 anos atrás. É aí que eu vejo que tem que alinhar o profético e também o mestre. O mestre. O profeta ter sabedoria para ouvir os mestres. Porque os profetas não querem aprender Bíblia, o pastor Pedro. Esse é um grande problema, né? Um grave problema, grave problema. Muito. Então eu falo dos 3 pilares de um profeta. Palavra, unção e revelação. Aqui no Brasil confundiram. Revela-se muito, sem unção e 0 palavra. Então, a Bíblia é a base de toda a revelação. Eu acredito que um profeta de ofício, ele pode passar em uma igreja meses sem trazer uma revelação. O maior profeta da Bíblia foi quem? João Batista. João Batista. Só trouxe 2, como a gente falou. O maior profeta, claro, depois de Jesus. O próprio Jesus disse, né? Só porque a gente fala às vezes aqui rápido, mas a gente tem um conhecimento da Bíblia. A gente cita coisas que a gente já sabe onde a gente quer chegar. O povo não sabe. Porque biblicamente, gente, a Bíblia vai dizer que Jesus disse isso. Que nascido de mulher não teve ninguém, nem Moisés. Nem Moisés. Igual João Batista. Moisés foi o maior profeta do Antigo da Velha Aliança. Então, assim, eu vejo que é necessário e nós temos a responsabilidade que aí cabe para nós uma responsabilidade muito grande, que é sermos usados debaixo da misericórdia e graça para restaurarmos o mover profético na igreja brasileira. Porque ninguém quer entrar nessa causa. É mais fácil, não, então deixa pra lá. Segue do jeito que tá. Segue do jeito que tá. Mas seremos aqueles que eu creio que vamos trazer um verdadeiro profético fluir na igreja. Onde o profeta não vai ser conhecido só porque revela, mas homens que apontam destino. Que muda a história de um lugar. Que muda a história de um lugar. Homens que vão em nações. Tem lugares que a gente vai e que o povo está esperando a nossa chegada. Por quê? Porque nós vamos ter uma palavra e uma unção para ser liberada. É uma resposta. É uma resposta. Por exemplo, o que vocês estão construindo não é construindo para um bairro. A gente tem total noção disso. É para uma cidade. Onde a cidade se reúne para ouvir a voz de Deus. Por exemplo, ontem eu não sabia que vocês estavam preparando o altar. Olha a responsabilidade de quem vai subir. Agora, também, enquanto você falava isso, agora eu lembrei, tem um perigo, tá? Nem sei se isso vai pro corte. Tomara até que não, mas eu vou falar. Vão ter 2 tipos de pessoas que vão subir. Os que têm temor, porque eu não sabia, e os sem temor. Os que têm temor vão dizer, é o Senhor que vai fazer.
Agora, corre o risco de quem não tem temor querer usurpar do altar e dar unção do altar. E você sabe que a unção é liberada, ela não pode ser usurpada. É. Só que sabe o que eu acho engraçado? Quando o fogo, o esmeril de Jesus tá aceso, quando ele tá purificando a prata, separando o ouro, separando os metais, o joio do trigo, coisas acontecem que fica notório. Perfeito. Quem são os aprovados e os reprovados? Os reprovados. Quem são os justos, quem são os profanos? Uau. O que eu mais estou vendo, isso eu tô revelando agora aqui em podcast, porque a gente está nesse processo de realinhar o altar. Meu Deus. Nós estamos reestruturando toda a visão da igreja. Por quê? O povo acha que a gente chegou hoje. Porque estourou tem 2 anos. Essa igreja existe há 12 anos. Uau. São 120 células ativas. É um ano de governo aí. São 600 voluntários. Batismo todo mês. Encontro com Deus. É uma igreja. O povo acha que a gente vive por like. Eu abri mão da internet. Eu tô voltando agora, né, Caio? Tô voltando agora. Eu abri mão. Esse ano eu não trabalhei. Eu percebi que você... Eu recuei. Deu uma recuada. Primeiro pela gravidez da minha esposa, que é o meu principal projeto. Você foi sábio. Muito sábio. O principal projeto da minha vida é minha filha. 10 anos aguardando esse milagre. Então, posso falar? sim. Uma das coisas que eu mais admiro você é a relação entre você e a pastora. Muita gente fala isso. Não é o altar... Porque a gente faz também. Mas É minha vida. no dia que eu vim aqui, que eu vi a relação de vocês dois. Porque eu tenho falado que eu não acredito em um homem de Deus que não é apaixonado pela esposa. Tem algum errado, tem algum erro. Porque se Tem ele algum não, problema. se ele não é apaixonado pela esposa que vê, como é que ele vai ser apaixonado por um Deus que ele nunca viu? Se ele não honra quem tá ali todo dia, dormindo com ele. na pior fase, no pior momento. Não, falando com ele e ele vendo. Como é que ele vai dizer que honra a Deus que ele nunca viu? Então a coisa, sendo bem sério, Pedro, a coisa... Que legal isso. A atitude Que legal isso. mais nobre, porque eu também noto. O problema é que alguns pastores de igreja acham que só eles observam os itinerantes. Mas eles não param para entender que os itinerantes também observam eles. Você vê, antes da gente começar o podcast, eu falei assim, deixa eu só dar uma atenção para ela. Então, você falou, porque... eu cheguei aqui, eu lhe aguardei, você chegou e disse assim, ó, eu tava dando banho na minha filha. Eu ia entrar no banho, eu mandei mensagem no Caio, que hora que tá marcada? Ele confirmou? Confirmou. Eu ia pro banho, você falou que era 1 hora que tava marcado, né? Aí ela falou assim, você pode me ajudar? Eu falei, sim, senhora. Qualquer outra coisa espera. Qualquer outra coisa espera. E não tem momento melhor. Não tem. Não tem a nossa conexão, o nosso nível de... O sentimento que eu e aquele tá tendo é assim, meu amor, olha tudo que nós vencemos. É um sentimento assim... Quantos dias de vida? Hoje tem 1 semana. 7 dias. Se fosse você, eu tirava 15 dias de férias a mais. Não, eu tirei. E esse podcast só está acontecendo porque é aqui dentro da minha casa. Uau. E que nós temos uma rede de apoio muito grande. Não, assim, o que vocês estão vivendo é impressionante. Sabe quantas vezes que eu fui na rua nesses 7 dias? 2. Sabe pra quê? Foi no hospital. Eu não fui no mercado comprar carne. Eu não fui ali na padaria buscar um pão. Tem 7 dias que eu não piso na rua pra glória de Deus. E nem quero, tô gostando de ficar em casa. Esse é o problema também, né? Que a gente a casa nossa, às vezes ela vai ficando tão gostosa. Mas aí demonstra, né? A maturidade que nesses 12 anos a igreja que você dirige adquiriu. Uma igreja madura, ela vai querer ver o descanso do seu líder. Amém. É verdade. Porque se tivesse discípulos imaturos, eles estavam te perturbando. Porque tudo isso eu vejo a forma como eles lhe tratam, eu vi a forma como uma das pessoas que trabalha com você veio aqui pedir a sua assinatura. Tudo isso eu tô olhando. E tudo isso pra nós fala, porque você sabe que no profeta tudo fala. Tudo fala. Tudo fala. O tempo todo fala. O tempo todo fala. Então eu vejo que a maturidade deles ver o pastor vivendo o melhor momento da vida. Respeitando isso. Respeitando o nascimento da primogênita. Primogênita. Porque aqui há uma liberação. Total. Ah, mas tudo é coincidência. A primogênita nasceu, agora tá nascendo uma igreja. Não, não é coincidência.
Isso é o mundo espiritual falando. Uau, muito forte. 2 filhas nasceram. Você já pegou. Então, aí, escute. Aí, olha o que Deus faz. As 2 filhas nascem. Aí Deus traz pastores. Vou até virar pro Caio. Deus traz pastores do Brasil todo para entrar na sua igreja. É uma loucura. É uma loucura. Não é comum. Não existe O coincidência. mundo espiritual tá falando, a filha nasceu, a igreja tá nascendo a igreja, e agora pastores do Brasil todo. Eu sou do Mato Grosso do Sul. Eu conheço gente aqui de São Paulo, eu conheço gente do Rio, eu conheço gente do Brasil todo que está vindo para cá. Essas pessoas estarão na sua igreja. Ah, mas tudo isso, por que não foi na igreja de outro? É Deus. É Deus falando. É Deus. É uma convergência. É o ano do governo, né? É um ano do governo. É o ano do governo. É um ano que grandes autoridades sentam à mesa. Não tem jeito de você governar sem grandes autoridades estarem no mesmo lugar. Esse sinal é um dos sinais mais proféticos que eu imagino que você está vivendo esses dias. Tem muita coisa. É porque nós vamos ter que parar por conta de tudo isso que eu tô vivendo. Mas bom que a gente tem a parte 2. Porque você tá sempre em BH. Eu recebo esse convite. Eu já tá sem... Ó, já tá... Eu sei que o povo, depois que vê os cortes, vai querer ouvir mais. Parte 2. Parte 2. Meu Deus. E é bom que alguma coisa ou outra ficou assim, que eles falam assim, fala mais disso. Fala mais disso. Então, Muito bom, muito bom. Pastorzão. Gostei. quero te agradecer, Obrigado. tá? De coração. Obrigado. Você é um cara que tem a minha estima, tá? Isso aqui não é papo de network. Amém. Quando eu gosto. Quando eu respeito. Talvez a gente não é amigo íntimo. Você tem seu corre, eu tenho o meu. E eu não sou de incomodar. Né? Eu vivo muito intensamente a igreja local. Principalmente nesse momento. Amém. Então acaba que a gente não consegue estar todos os dias se falando. Eu tenho alguns pastores que a gente conversa quase toda semana. Uhum. Mas o respeito, eu vejo que ele é recíproco. Amém. Né? O carinho, a atenção, né? É prazeroso quando a gente se encontra, é sempre enriquecedor, tá? Então eu tô muito feliz e tudo é profético, e tudo fala. Tudo fala. A retomada, eu poderia estar sentado aqui com inúmeras personalidades. Amém. Deus quis. Amém. E eu falei, cara, eu não tenho que escolher. Amém. Eu tenho que fazer acontecer. Eu agradeço. Né? Então, obrigado. Deixa uma última palavra. O que está no seu coração? A minha pergunta é, o que está no seu coração? Aquela voz que fica assim, ó, dentro de você, te jogando pra lá e pra cá. Que você tá no hotel, você tá no avião, você tá em casa, aquela voz está lá. Eu sei que tem uma voz que tá aí dentro. Que você precisa botar ela pra fora. Gente, me dá chance. Deixa eu falar isso aqui. Põe ela pra fora. Eu vou te dar 5 minutos. Pode falar com calma. Eu fico emocionado porque Deus sabe o quanto eu renunciei, o quanto eu tive que abrir mão para chegar onde eu cheguei. E eu queria falar para você que está nos assistindo. Guarde o teu coração e saiba que a promessa que Deus fez na tua vida vai se cumprir. Aquilo que Deus te prometeu, que você seria uma voz profética, vai acontecer. Saiba de uma coisa. Deus ainda usa improváveis. Eu sou improvável. Eu tenho certeza que o que eu estou vivendo, o que a minha família vive, o que a minha esposa vive, o que os meus filhos vivem, é só a graça de Deus. Não é porque eu sou bom, não é porque... Não. É a graça de Deus. Então eu queria falar para você, dependa do favor de Deus. Dependa da graça de Deus. Guarde a unção que Deus te deu. Preserve a unção que o Eterno liberou sobre você. Porque Deus ainda usa improváveis. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua vida. Eu queria agradecer ao pastor Pedro. Muito obrigado pela honra de reinaugurar o seu podcast. Que ainda não tem nome. Que ainda não tem nome. E que o povo vai escolher. Mas que já vai ter a parte 2. E, assim, muito bom. Muito obrigado pelo carinho, a forma como você me recebe na sua igreja. Vocês me constrangem. Poucos lugares do Brasil eu me sinto tão honrado. A forma como a sua secretária, A Lid. a pastora Lid, Ela é
acima do comum. A forma como o profeta Roger Seu fã. me trata. Quase sou discípulo. Seu fã. Ele falou pra mim ontem: o pastor Pedro é meu pastor, mas eu quero te agradecer. Um dia ele me levou, me deu a carona a uma cidade perto e eu falei pra ele assim: você tá incomodado, né? Ele falou: tô. Algumas coisas. Eu falei: só tem uma coisa que vai mudar isso. Ele falou: o quê? Eu falei: a honra pro teu pastor. Eu falei: extrai do teu pastor uma unção nova. Ele: como é que é? Eu falei: extrai dele uma unção nova. E aí, ontem ele contando os testemunhos que tá vivendo coisas extraordinárias. Poderoso. Então eu quero agradecer as boas novas. Sou servo dessa casa. Amém. Na verdade, é a igreja que abriu as portas em Belo Horizonte pra mim. Uau. Que você seja muito próspero. Eu recebo. Que você seja muito feliz. Recebo. E eu vou liberar sobre você o que eu desejo em Deus. Amém. Ser fiel a Deus até a tampa do caixão se fechar. Amém. Amém. Para quando a gente terminar o nosso projeto aqui na Terra, a gente possa ser Em nome de Jesus. recebido nos céus ouvindo uma frase. Amém. Servo bom e fiel. Amém. Entra no gozo do seu Senhor. Amém. Assim Viva será. esse gozo. Você já está vivendo ele. Amém. Amém. Só Servo tenho a bom e agradecer a fiel. Deus. Servo Obrigado, bom e amigo. fiel. Tamo junto. Gente, muito obrigado. Quero pedir uma coisa. Se inscreva no nosso canal. Meu filho, pelo amor de Deus, eu não tô te pedindo dinheiro. Eu não tô te pedindo ajuda financeira. Eu tô te pedindo uma coisa. Deixa eu ter prazer. Me motiva a produzir conteúdo. Nós temos muitas funções. E quanto mais a gente percebe que está sendo bênção, relevante e importante na sua vida, mais a gente vai liberar. Então, se você puder se inscrever no nosso canal e principalmente sentiu no coração, tocou no seu coração, falou com você, qualquer coisa que aconteceu que falou com você, pode falar profundamente também com alguém. Trabalha formiguinha. Se cada um compartilhar, devagarzinho, essa mensagem ela pulveriza, ela polariza e ela se espalha. Tá bom? A única intenção aqui, gente, isso aqui não tem fim lucrativo, eu nem sei fazer dinheiro com podcast. A nossa única intenção é que você que está aí do outro lado seja ricamente nutrido, abençoado por assuntos relevantes que vão te ajudar a se tornar cada vez mais parecido com Jesus, uma pessoa melhor, um ser humano incrível e viver as promessas. Tá bom? No mais, Deus te abençoe. Até o próximo podcast.